Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Acontece nesta quarta-feira em Brasília o terceiro congresso da Abramilho. O evento deste ano tem foco em sustentabilidade, inovação e cenários macroeconômicos. O encontro irá debater os caminhos e desafios do milho brasileiro diante das transformações globais. O diretor executivo da Abramilho e coordenador do congresso vai nos contar como será a programação. Olá, Glauber. Olá, agora dia 14 de maio acontece o terceiro congresso da Abramilho. Esse congresso foi pensado de forma muito instrutiva, ele tem uma função, todos os painéis foram pensados de uma forma de trazer conhecimento, de trazer educação, realmente para que as pessoas possam sair do congresso com uma bagagem muito maior, até para poder falar melhor sobre o agro, para falar melhor na defesa do agronegócio brasileiro. Então a gente vai ter um primeiro painel, que é o painel de abertura, que nós vamos ter o Mauro Ozaki, que vai estar falando sobre o cenário dos alimentos, principalmente nesse debate, na discussão da inflação dos alimentos, e a gente vai ter junto nesse painel a presença de políticos importantes do Brasil, senadores, deputados, a presença do presidente da República, no caso do Geraldo Alckmin, que vai estar assumindo nesse momento, que vai estar falando também, colocando a posição do governo. A gente vai ter o presidente da Abramilho. Então é um congresso, um primeiro painel que vai estar realmente trazendo muita informação e um debate muito importante, que é principalmente esse cenário das inflações dos alimentos, a culpa que está jogando em cima do produtor. Na sequência nós vamos ter um painel muito interessante, que é falando da sustentabilidade e o desafio, no caso da geopolítica brasileira, né? Atual geopolítica. Então nisso nós vamos ter lá vários adidos agrícolas, né? A gente vai ter adidos que vão estar entrando da Singapura, dos Estados Unidos, da Rússia, da Europa, e que vão estar falando daí como é que está esse cenário todo com essa questão hoje geopolítica mundial, né? Nessa questão de segurança alimentar, a questão de tributação imposta pelos países, essa questão do Trump, né? Como está sendo vista nos outros lugares do mundo. Vai ser muito bacana e participando também aqui do Brasil a gente vai ter, né, o presidente da ProSoja Mato Grosso, que vai estar colocando a posição dele. Nós vamos ter também o presidente da Bayer, que vai estar também se posicionando, colocando a visão dessa grande empresa sobre essa questão toda, né, da geopolítica mundial. Isso é importante de ter essa visão toda, e os adidos vão estar colocando como é que está isso nos outros países. Por exemplo, um produto brasileiro que vai para a China, ou que vai para a Europa, ou que vai para onde for, como é que ele está sendo visto, como que é esse contexto todo. Isso é importante. E por isso, nesse congresso, a gente vai ter a presença de quase 100 jornalistas, né, do Brasil inteiro, tem jornalista internacional, que vai para poder estar realmente participando e olhando e entendendo melhor o agronegócio brasileiro, né? A gente também vai ter depois, à tarde, no momento da tarde, um painel de sustentabilidade brasileira, reciprocidade dos mercados. Então essa é a coisa muito importante. Então hoje a Europa está colocando imposições para o Brasil, mas o que o Brasil, no caso, vai ver de tudo isso? Qual que é o sentimento do Brasil com relação a isso? Então esse é um painel muito importante, essa reciprocidade dos mercados. Então estão impondo coisas para nós, como é que se faz? E por último, nós vamos ter cases de inovação. Isso é muito importante, esses cases de inovação, onde vai estar apresentando as coisas para as pessoas entenderem o que nós estamos fazendo de bom. E para encerrar, que é, no caso, um painel de tarifas internacionais e impactos para o mercado, onde a gente vai ter a XP participando e também o Itamaraty, ou seja, está realmente um congresso espetacular, você não pode perder. O campus Dom Pedrito da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, vai sediar nos dias 21 e 22 de maio a terceira edição do Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha. E um dos temas que será debatido é a sustentabilidade e as oportunidades de enoturismo na região. Eu converso agora com um dos coordenadores do evento, o professor da Unipampa, Marcos Gabardo. Tudo bem, professor? Boa tarde, tudo bem, Thaís? Tudo tranquilo. Bem, em primeiro lugar, pode explicar o que é esse evento, que já está na terceira edição, e por que ele é tão importante para a vitivinicultura da região? Perfeito. Então, o nosso fórum, né, é um centro de discussão sobre as temáticas relacionadas à uva e o vinho aqui na região da Campanha, né? Já estamos na terceira edição, com as duas edições anteriores com bastante sucesso, uma participação grande do público, onde a universidade tem a oportunidade de mostrar, né, as suas pesquisas, os seus trabalhos. Os nossos estudantes também têm a oportunidade de mostrar as atividades que são desenvolvidas aqui na universidade, e num contexto de trazer palestrantes, né, de referência
diferentes áreas temáticas, para que se tenha, né, essa discussão, o aprimoramento dos vinhos da campanha, da produção de uvas e de toda a cadeia, né, que envolve também o enoturismo, uma área tão importante hoje em dia na vitivinicultura brasileira, que aqui na região também tem um protagonismo aliado com a enogastronomia, que é algo também de relevância e grande interesse aqui pelos produtores. O fórum acaba sendo um momento tanto para os acadêmicos aprenderem mais sobre a atividade, mas também para os produtores debaterem a situação da cadeia produtiva e a expansão aí da região, né, professor? Exato, a região da Campanha é uma região muito ampla, né? Nós temos aí uma vasta área de cultivo, né? Indo dos municípios desde Candiota até o município de Maçambará. Então, temos uma distância em torno de 500 quilômetros entre essas duas cidades, e nesse contexto existe a possibilidade da produção de vinhos de alta qualidade. E também, além de ter essa qualidade, eles têm uma gama de diversidade muito grande. Então, os nossos alunos vêm de diferentes regiões aqui da Campanha, mas também do Brasil inteiro. E nesse momento, os produtores, tanto de uva quanto de vinho, se reúnem aqui na região. Nós temos visitantes também que vêm da Serra Gaúcha, que vêm de outros estados, para conhecer um pouco da vitivinicultura aqui, conhecer o curso de bacharelado em enologia, a especialização em enologia, que são os cursos que nós temos aqui no campus Dom Pedrito, relacionados com a produção de uva. E dentro desse contexto, nós temos também uma oportunidade, né, de mostrar os vinhos que são elaborados pelos nossos alunos. Nós temos um vinhedo experimental aqui na universidade com 5 hectares, mais de 80 variedades de uva, e nesse momento, né, os alunos conseguem mostrar os vinhos que eles produzem experimentalmente, didaticamente, e esse é um fórum de discussão que permite aos produtores conhecerem novas tecnologias, novas variedades. Então, é um momento de discussão bem interessante e também valorizando, né, os elos fortes da cadeia vitivinícola regional, baseado na produção de vinhos, mas também no enoturismo, né? As nossas vinícolas hoje em dia estão muito bem preparadas para receber o turista e também dentro do contexto da enogastronomia, né? Com os pratos típicos aqui da campanha, o churrasco, o assado e o vinho, que casam muito bem. Na abertura, a gente falou que a sustentabilidade é um tema que será foco do evento esse ano. E vocês estão localizados aí no bioma Pampa, que é um bioma que vem sendo cada vez mais falado, né? De que forma a vitivinicultura e a produção de uvas especificamente se encaixa nesse contexto da preservação e da sustentabilidade? Perfeito. Eu acho que é uma cultura privilegiada, né, o cultivo da videira, já que é uma planta perene, né, e ela é estabelecida em convívio harmônico com o bioma pampa, né. Nós temos diversas iniciativas aqui na região do consórcio, né, de ovinos dentro do vinhedo, mantendo o bioma pampa, melhorando o bioma pampa, né, fortalecendo as variedades nativas, né, das pastagens. Então, a uva, ela se insere nesse contexto, no contexto de preservação do bioma pampa, e essa sustentabilidade também, né, é foco de discussão. Nós teremos palestrantes importantes que vão debater, por exemplo, né, o uso de variedades resistentes, variedades essas que foram desenvolvidas fora daqui, mas que já estão sendo testadas dentro do contexto da universidade, e os produtores terão a oportunidade de conhecer mais sobre elas, ver uma oportunidade de mercado, já que cada vez mais o consumidor de vinhos está preocupado, né, com o bioma pampa, com a sanidade, com a qualidade dos vinhos, né? Então, é uma alternativa interessante. Nós vamos focar nesse debate, a sustentabilidade da produção vitícola e também, né, com as palestras aí do enólogo Ricardo Morari, também, que vai estar abordando a questão da sustentabilidade dentro do contexto de produção do vinho, dentro da vinícola. Então, a gente pensa, né, em falar de todos esses elos da cadeia, mostrando ao consumidor que sim, a nossa produção já é sustentável, estamos pensando nisso, mas queremos melhorar, né, através da introdução de novas técnicas e, por consequência, cada vez mais levar segurança ao consumidor, né, como um produto sustentável, o vinho aqui da campanha, no contexto do bioma Pampa, né, ele sendo um aliado forte, né, na produção de vinhos aqui da região. Muito bom. A região da Campanha já não é nova na produção de uvas e de vinhos, mas ela é mais jovem do que a região da Serra Gaúcha, por exemplo. De que forma vocês conseguiram levar para a região esse diferencial geográfico? Perfeito, exatamente. A Unipampa e o curso de enologia são aliados, né, da Associação de Produtores aqui dos Vinhos da Campanha. Então, a região da Campanha já tem uma indicação de procedência, né, dos vinhos da Campanha, e desde o ano 2000, toda a certificação desse vinho
é feito dentro aqui da universidade, dentro da Unipampa. Então, os vinhos da Campanha Gaúcha têm o selo da IP Campanha Gaúcha, né? Que é um sinônimo, né, de qualidade, já que são feitas degustações, análises, todos os vinhos sofrem essa avaliação, e os vinhos que têm a sua qualidade destacada recebem o selo, né, como uma forma de garantia. Então, esses exemplos que começaram em outras regiões, hoje em dia já estão sendo aplicados aqui dentro da campanha gaúcha, o que traz, né, uma tipicidade e uma valorização do produto da campanha como um produto diferente. A questão que sempre vem do consumidor é qual vinho é melhor. Os vinhos são diferentes, né? Cada vinho possui a sua tipicidade. Aqui nós estamos numa região de clima mais seco, um clima mais quente, aonde que permite a produção de grandes vinhos tintos, né? Nós temos aí o Taná como uma variedade de destaque, mas também Cabernet Sauvignon, outras cultivares tradicionais, e a produção de espumantes, né? Agora, através do manejo adequado nos vinhedos, a região também produz espumantes de boa qualidade, com variedades e processos adaptados, o que gera, né, uma produção de qualidade dos vinhos aqui da Campanha Gaúcha e certificados com a indicação de procedência. Quem sabe no futuro, né, através desses estudos que nós estamos desenvolvendo aqui na universidade, se caminha para uma denominação de origem, né, aonde que o produto em si é o mais importante, né, tirando um pouco da vocação do território e do clima, mas sim o processo de elaboração do vinho. Então, já temos alguns vinhos de destaque, né? E logo, quem sabe, a gente pode subir esse degrau na certificação dos vinhos através de uma denominação de origem, sempre no trabalho de parceria, né? Junto da universidade, com os produtores tanto de uva quanto os produtores de vinho aqui da Campanha Gaúcha. Mas só o fato de ter um curso acadêmico dedicado para a atividade já é um diferencial que contribui para esse avanço um pouco mais rápido até, né, professor? Perfeito. E a Unipampa tem um protagonismo que é nacional. Nós temos o único curso de bacharelado em enologia, né? Que, diferente dos cursos de tecnólogo, é um curso mais amplo, são 9 semestres de curso. Então, esse protagonismo traz alunos do Brasil inteiro para ter uma formação especializada aqui dentro da Unipampa. E com as condições de trabalho que nós temos, tendo um vinhedo experimental, laboratórios, uma cantina experimental, permite a eles terem, né, uma formação bastante completa. E hoje em dia, nossos alunos, né, nossos egressos, estão atuando no sul do Brasil, nos vinhos de inverno, praticamente em todo o território nacional, e alguns também já trabalhando fora do país. Nós temos alunos trabalhando na Europa, na Áustria, em Portugal. Temos agora uma aluna nossa que está trabalhando no Chile também. Então, isso mostra, né, que é um caminho difícil, mas que a gente vem fazendo com muito cuidado, muito esmero, né, e colhendo esses resultados. Também temos uma especialização em enologia, né, que é um curso de pós-graduação. Ele está na segunda edição também, com uma lotação dos postos vagos, né, que foram ofertados. E isso também mostra o interesse, né, de pessoas que atuam na área, que são empreendedores, também buscando capacitação. Então, a universidade auxiliou o contexto regional de desenvolvimento através desses profissionais, mas também através de muita pesquisa, dias de campo, né, extensão, que não deixa de ser uma forma também, o fórum, né, de promover essa extensão do que é feito na universidade para a comunidade, como uma forma, né, de melhorar e valorizar o que já é muito bem feito aqui pelos produtores há bastante tempo, né? Até para se ter uma ideia, um dos primeiros vinhos registrados no Rio Grande do Sul foi aqui da região da Campanha, né, lá na cidade de Candiota, então mostra também que tem um histórico da produção aqui no nosso contexto de Campanha Gaúcha. Bom, a gente falava fora do ar que o senhor fez parte dos seus estudos acadêmicos na Itália, né? Como é que se compara o trabalho feito hoje aí na região com a tradição secular do que é desenvolvido na Itália? Muito bem, o nosso corpo técnico, né, de professores tem essa característica, né? Muitos colegas já tiveram a possibilidade de estudar fora do país e trazer o seu conhecimento, a sua experiência para o contexto aqui da campanha. O que a gente vê é que estamos muito próximos hoje em dia, né? A tecnologia que está disponível, tanto de campo quanto de vinícola, que está lá na Europa, hoje em dia ela é utilizada aqui na campanha gaúcha, tanto na forma de equipamentos, técnicas e produtos, quanto no conhecimento. Então, a enologia ela é globalizada atualmente, né? E esse trabalho que é feito de conhecer, de visitar regiões, permite que a gente consiga ter vinhos ao mesmo nível, né, que os países tradicionais. Tanto isso pode ser observado que os vinhos aqui da região recebem premiações, né, em concursos nacionais e internacionais por essa globalização, por essa possibilidade de
trazer o conhecimento adquirido lá na Europa, aplicar na nossa condição, que é diferente, e obter resultados bastante interessantes. Então, isso é legal. Um exemplo, né, dessa sustentabilidade é esse teste que está sendo feito aqui na universidade com cultivares resistentes, né, uma tecnologia desenvolvida lá na Itália, que através de uma parceria com os produtores de lá foi viabilizado para ser testado na universidade. Durante, né, o evento, nós estaremos visitando o vinhedo dessas variedades resistentes para mostrar, né, que é algo viável, sustentável e que já pode ser aplicado aqui no bioma Pampa. São variedades resistentes a alguma doença? Exatamente. São cultivares resistentes às duas principais moléstias, né, da uva, que são o ídio e o míldio, né, que estão em fase de testes aqui, mas que a gente já observa, né, uma diferencial aonde que vai viabilizar o produtor reduzir, né, o uso de agrotóxicos, né, de agroquímicos, e com isso conseguir uma produção mais sustentável, né, e o consumidor também vai ter uma garantia de não ter problemas, né, no consumo de vinhos com essa redução. Então, é uma melhoria interessante tanto para o produtor, que reduz seu custo, quanto para o consumidor, que tem uma garantia de um produto mais sustentável, né? Mais adaptado, melhor com o clima e com o bioma, né? Onde que acaba sendo preservado o bioma pampa de uma maneira mais eficiente. E ao falar em agricultura no Rio Grande do Sul nos últimos anos, a gente precisa falar também sobre a questão climática. Isso vai ser debatido no fórum. Como é que foi aí para a região da campanha? Como é que foram esses anos de estiagem que o Rio Grande do Sul enfrentou e até mesmo o excesso de chuvas registrado no ano passado? Exato. Então, com a apresentação dos vinhos, né, elaborados na safra 2025, a gente quer mostrar um panorama disso, do que foi a colheita, do que foi essa safra, né? Uma safra difícil, mas que permite também, né, ao enólogo mostrar a sua capacidade de elaborar vinhos de qualidade dentro da vinícola, né? E como a região aqui é bastante vasta e existe uma grande quantidade de diferentes tipos de uva que são cultivados, existem vinhos de grande qualidade, mesmo sendo uma safra difícil. Então, a gente vem de um contexto de anos mais secos, né? A única produção da uva é facilitada, mas nesse ano também, dos vinhos que a gente elaborou aqui na universidade, dos que nós provamos aí das vinícolas, são vinhos também de boa qualidade, de uma safra interessante, um pouco diferente das demais, mas ainda com qualidade. E claro que, né, hoje em dia o produtor está cada vez mais preocupado com essa questão da disponibilidade da água, né? Tanto em excesso quanto na falta, e ele vem se adaptando a isso, né, criando possibilidades de guardar essa água, né, de acumular ela e usar em anos de estiagem, e nos anos mais úmidos também, né, de criar alternativas de drenagem para facilitar com que a planta esteja equilibrada, né, em ambas as situações. Isso é um pouco do Brasil, né, um pouco do contexto aqui do sul do Brasil, onde o cultivo da uva não é fácil pela questão climática, mas também que produz, que permite produzir, né, uma uva diferente e, por consequência, também um vinho diferente com a sua tipicidade particular, né? Então, os vinhos tintos aqui continuam tendo esse protagonismo e essa safra foi uma safra particularmente boa para vinhos base espumante, né? Vinhos que serão espumantizados no decorrer do ano e com uma qualidade diferenciada. Muito bem, nós conversamos com um dos coordenadores da terceira edição do Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha, Marcos Gabardo. Obrigada. Deixe seu convite aí para o evento que acontece nos próximos dias. Então, agradeço aí pelo contato, né, pela oportunidade de estar divulgando o nosso evento, né? Então, a gente gostaria de convidar aos interessados, os apaixonados pela uva e pelo vinho, que venham, né, e participem do nosso terceiro fórum, né? Vai ser uma satisfação estar recebendo vocês aqui na cidade de Dom Pedrito, conhecendo um pouco mais sobre a universidade, sobre o curso, mas principalmente conhecendo mais sobre os vinhos da campanha. Então, por favor, acessem aí as redes sociais e participem, né? Façam suas inscrições para participar do nosso evento aí em Dom Pedrito. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinho a gente volta com outras informações. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia.
Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. As exportações de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos cresceram 103% na carne in natura em 2024, na comparação com 2023. E só em abril deste ano, o volume foi 498% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Esse é o tema do nosso comentarista de Mundo Agro, Leandro Mariani Mitman. Tudo bem, Leandro? Olá, tudo bem. Tudo bem também para as exportações brasileiras de carne aí. É verdade. Todas as carnes, né? Mas hoje eu vou me deter mais na carne bovina aí, já que na semana passada a BIEC, aí, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de carne bovina, divulgou números aí dos embarques em abril, né? E também do primeiro quadrimestre. Aí. Há um crescimento generalizado dos números, seja em volume, seja em valores, né? E só para dar para resumir assim, em abril aí foram mais de 273 mil toneladas, 944 mil toneladas no quadrimestre. A China continua realmente à frente aí com 41%, mais ou menos, levando mais ou menos em torno de 41% dos embarques brasileiros, mas os americanos aí, os Estados Unidos aí, que são... os americanos são os maiores produtores mundiais de carne, né? Mas não são os maiores exportadores. Os maiores exportadores são os produtores brasileiros. A pecuária bovina brasileira é a maior exportadora. Bom, enfim, os americanos ampliaram aí as compras aqui do Brasil. Até se fala que podem ter antecipado, assim, já que tem essa guerra tarifária aí, que ontem de manhã, segunda de manhã, se aliviou um pouco aí, os Estados Unidos e os chineses... anunciaram aí que por 90 dias vão dar uma trégua, vão baixar esses percentuais. Eu até imagino que isso vai esses números aí, essas tarifas, elas vão continuar baixas e tal, mas enfim, isso não é assunto para nós, é do Trump lá e o chinês. Enfim, os americanos ampliaram as compras ali. Eu vou, para facilitar aqui, eu vou colocar só de janeiro a abril aí. Como eu disse, os Estados Unidos está com 14,3% de participação nesse período aí, foram 135 mil toneladas de carne. Esse volume aí significa 5 vezes mais do que foi lá no primeiro quadrimestre do ano passado. E só abril as vendas aí foram de 498% a mais do que foi em abril de 2024. Os americanos compraram aí quase 500% a mais do que foi lá em abril do ano passado. Aí. Lembrando aí que o Brasil é o maior exportador mundial. No ano passado atendeu aí 157 países, isso representa praticamente 75% dos países desse planeta compram carne do Brasil. Isso mostra a relevância da nossa pecuária aqui. Isso representou aí mais de 12 bilhões de dólares no ano passado, com aumento significativo também em volumes. Aí foram 2 milhões e 550 mil toneladas, 26% a mais do que lá em 23. E em valores foram 12 bilhões e 200 milhões, isso representou 22% a mais. Coincidência ou não, no final de semana, o New York Times, aí, que é o maior jornal americano, publicou uma gigantesca reportagem aí sobre essa relevância da carne brasileira para os americanos, para os consumidores americanos. É uma reportagem bem interessante, assim, que eu recomendo, assim, porque eles abrem essa reportagem falando da relevância da carne brasileira para os hambúrgueres dos americanos. Sim. Aí, quem conhece Estados Unidos, ou não precisa conhecer Estados Unidos, só vê um filme americano, vê o quanto eles comem de hambúrguer, né?
E boa parte dessa carne sai daqui. A reportagem abre, o início da reportagem é mais ou menos assim. A maioria dos hambúrgueres americanos, na verdade, não são de carne americana. E é principalmente da carne brasileira. E essa reportagem aborda a importância que o Brasil ganhou para o mercado americano, digamos assim, para atender o mercado americano. A carne brasileira é uma carne que ela tem qualidade, ok, mas é uma carne mais barata. É uma carne que tem produzida com uma mão de obra mais barata. O Brasil tem toda essa dimensão para produzir carne. A carne americana é basicamente produzida em confinamentos, assim, que tem um custo mais alto para a produção. E essa reportagem aborda aí sobre essa questão, por exemplo, que a carne brasileira aumentou em 20% para os americanos em abril. É um aumento aí, como você mesmo mencionou, em carne in natura no ano passado aumentou em 103%, ou seja, dobrou a carne in natura. Em geral, porque também vão miudezas e tal, o aumento foi de 65% nas vendas para os americanos. Enfim, mostra o quanto a carne brasileira está chegando bem para os americanos, e a reportagem também aborda algo muito importante. A reportagem foi publicada domingo. Ontem, aliás, na segunda-feira, saiu essa questão, o Trump acertando, aliviando um pouco, digamos assim, essa briga com os chineses. Mas a reportagem aborda essa questão que o Brasil está ganhando um terreno muito grande de vendas de carne para a China, e isso vai aumentar, a tendência era aumentar, ou deverá aumentar mais ainda o preço para os americanos comprarem a carne brasileira. Muito legal, Leandro. E agora, com essa conversa de novo entre Trump e o Xi Jinping, pode ser que a gente tenha uma medida no próximo mês do real impacto dessa guerra tarifária para a carne brasileira, né? Vamos ter que acompanhar essa situação aí para saber como é que vão ser os próximos desdobramentos aí com esse acordo por 90 dias para redução das tarifas. Certamente, sim. Como a gente sempre traz aqui, cada aparição do Donald Trump é uma novidade para o mundo, assim. Sim. Ele gera muita, como a gente é jornalista, muita informação, porque ele muda as coisas, muda o curso de tudo. Ainda que nesse caso deles reduzirem as tarifas, foi um acordo costurado no final de semana lá em Genebra, né? Não foi tipo assim, o fim da guerra, né? Exatamente. Vamos aguardar aí, certamente vai ter muito assunto ainda sobre isso, Thaís. Valeu, Leandro. Obrigada. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau. E a Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com outras informações para você. Até lá.